em 2 Coríntios, capítulo 11. Logo em seguida, coloque a mão em cima da sua Bíblia, por favor, e vamos orar, pedindo a Deus para que Ele fale conosco em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em tua presença, ó Deus, e aqui estamos nós, mais uma vez, para ouvir a tua palavra. E eu te peço, meu Deus, fala conosco por intermédio da Bíblia. Fala conosco, meu Pai, por intermédio da tua palavra, meu Deus, que possamos ouvir a tua voz e praticar, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que não seja a minha boca, mas que seja a boca do Senhor. Toma conta desta reunião e fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que cada um de nós precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, para a honra e para a glória do teu nome. Amém? E graças a Deus. Bom, gente, de manhã eu preguei uma palavra, hoje eu vou pregar, à noite eu vou pregar, a outra palavra. São palavras diferentes, porém são duas palavras que falam sobre o apóstolo Paulo. De manhã eu preguei sobre o apóstolo Paulo, agora também Deus vai falar conosco através do apóstolo Paulo. Por quê? Porque creio eu que o apóstolo Paulo é o maior exemplo que nós temos dentro da Bíblia. Eu gosto da força do apóstolo Paulo, eu gosto da coragem do apóstolo Paulo, eu gosto da ousadia do apóstolo Paulo, da sinceridade do apóstolo Paulo em pregar, da determinação que ele tinha, do amor que ele tinha pelo Evangelho. E eu penso que é por isso que ele deixou escrito: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, vamos procurar imitar o máximo possível o apóstolo Paulo, porque ele foi um grande homem de Deus. Tanto é que um pouco antes da morte dele, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É isso que nós temos que fazer: combater o bom combate. Um dia terminarmos a nossa carreira, ou seja, cumprirmos com a nossa missão, e aconteça o que acontecer, sempre devemos guardar a nossa fé. Nunca podemos permitir que o diabo ele roube a nossa fé, porque o que o diabo mais deseja roubar é a sua fé. Ele é o ladrão. Está escrito em João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Agora, o diabo está interessado em destruir tua vida, claro, minha vida, é claro. Mas o interesse maior do diabo não é em roubar a tua família, o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro, porque tudo isso se conquista através da fé. Mas quando o diabo consegue roubar a fé de uma pessoa, automaticamente ele rouba tudo da pessoa. A salvação eterna, que é o mais importante, ele rouba a felicidade e assim por diante. Então não permita que o diabo roube a sua fé. Então Paulo é um exemplo vivo de alguém que passou por inúmeras situações, por N situações, onde ele tinha tudo para perder a fé em Deus, mas ele não perdeu. E eu penso que nós que estamos vivendo os últimos tempos, os últimos momentos, temos que absorver esse espírito forte e determinado que estava em
Problemas não vêm roubar a nossa fé. O diabo não vem roubar a nossa fé. Por isso eu tenho procurado me inspirar bastante no apóstolo Paulo, estudar bastante a respeito da fé do apóstolo Paulo, porque esse homem passou por inúmeras situações, mas ele pôde dizer: terminei a minha carreira, cumpri com a minha missão e guardei a minha fé. E é isso que Deus espera que aconteça o que acontecer, no final você possa dizer: passei por isso, passei por aquilo, passei por aquilo outro, mas a minha fé eu não perdi, eu guardei a minha fé. Amém? Então aqui Paulo dá uma resumidinha, né, na história ministerial dele. E até aqui eu gostei bastante de ler, porque Paulo fala bastante e abertamente sobre a vida particular dele. 2 Coríntios 11, 1. Paulo fala assim, para o povo: espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Em outra tradução da linguagem de hoje, ele fala assim, mesmo versículo: espero que vocês suportem um pouco da minha loucura. Por favor, tenham paciência comigo, suportai-me. Você vê que aqui Paulo talvez já estava meio que de saco cheio com algumas situações. Falou: gente, por favor, suporta a minha loucura, tá? Suporta a minha insensatez. Por favor, estou pedindo isso para vocês. Aí ele diz no versículo 2, você vê que ele era um homem comum, gente. Por aqui nós já vemos que Paulo ele era um homem comum. Nós não podemos pensar que Paulo era alguém fora do normal. Sim, a fé dele era uma fé espetacular, fantástica, mas ele era um homem de carne e osso, igual a mim, igual a você. Tanto é que ele disse: gente, olha, suporta a minha loucura, suporta a minha insensatez. Em outras palavras, eu vou falar aqui agora talvez um monte de besteira, e eu peço que vocês, por favor, suportem isso. E aí ele diz no versículo 2: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Quer dizer, Paulo dizia aquilo que nós pregadores dizemos a vocês e sentimos pelo povo de Deus, ou que pelo menos todos os pregadores deveriam sentir: o zelo que eu tenho por vocês, o cuidado que eu tenho por vocês, que eu, Bispo Douglas Garcia, devo ter por vocês, é um zelo, um cuidado, como diz o apóstolo Paulo aqui, que vem de Deus. O amor do pastor pelas ovelhas deve ser um amor que vem de Deus. Uma vez eu ouvi de um grande homem de Deus o seguinte: para ser pastor, para fazer a obra de Deus, não basta querer, tem que amar. E é verdade. Se você não amar, você não faz, porque as lutas são grandes. Então esse zelo, esse cuidado, ele tem que vir de Deus. E Paulo fala: olha, eu olho vocês como uma noiva, e eu tenho a obrigação de entregar vocês a Cristo, puros na fé. Então, qual que é a nossa obrigação como pastor? Cuidar de vocês, zelar de vocês. Por quê? Porque no dia que Jesus Cristo voltar, cada pastor vai entregar suas ovelhas para Deus, para Jesus. A Bíblia diz que Cristo é o noivo, e a
Então, você deve se preocupar com a salvação da sua alma, porque o noivo, no caso Jesus Cristo, só vai aceitar uma igreja pura, uma igreja santa. A Bíblia diz que Jesus Cristo está voltando e que Ele tem que buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Esse é o povo que vai morar no céu. Esse é o povo que vai ser recebido pelo noivo Jesus Cristo. E é assim que nós devemos estar, puros, santificados. Devemos ser um povo especial, zeloso e de boas obras, para que o noivo nos receba naquele dia, para que o Senhor Jesus nos receba naquele dia. Compreende ou não? Amém? Versículo 3: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da fé sincera e da pura devoção a Cristo. Aí Paulo fala assim: olha, o que eu desejo, o que eu quero evitar é o seguinte: é que a mente de vocês se desvie do verdadeiro evangelho. Porque muitos falsos profetas, gente, existem por aí. E Jesus deixou isso bem claro. E no final dos tempos surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos, como nós temos visto acontecer. E Paulo dizia: a minha preocupação é que ninguém vos engane apresentando um evangelho mentiroso e corrompa a sua mente. Mas eu quero que vocês permaneçam com uma fé sincera e não se desviem dela. E é o que eu digo para vocês: permaneça com a sua fé sincera e não se desviem dela. Não permita que os falsos profetas corrompam a sua mente e façam você se desviar do caminho de Deus. Nós temos que estar firmados na palavra e crer naquilo que está escrito aqui. Se não estiver na Bíblia, é invenção de homens. Então não caia em conversa fiada. Acredite na Bíblia de verdade, porque Jesus está voltando e a salvação é individual. Amém? 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Aqui Paulo está falando o seguinte: cuidado para vocês não aceitarem um Jesus diferente do da Bíblia, o evangelho diferente daquele que está escrito. Cuidado para vocês não engolirem qualquer coisa, um evangelho diferente. Não tolerem nada que esteja fora da palavra de Deus. Mas Paulo falava: muitos têm tolerado com facilidade. E lamentavelmente essa é a grande verdade, pessoal. Tem gente que literalmente ele é um engano que eu gosto, ele vê que está tudo fora da palavra de Deus, está tolerando aquilo com facilidade. Jesus fala: não faça isso, não faça isso. Versículo 5. Isso aqui foi Paulo que disse, mas eu posso dizer que eu honro o Senhor Jesus como se eu estivesse dizendo no lugar do apóstolo Paulo: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Porque na época de Paulo também tinha os bambambam do evangelho, mentirosos, enganadores. E Paulo falava: não me julgo nem um pouco superior a esses superapóstolos. E eu posso dizer o mesmo para vocês também. Perdão, ele fala: não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso dizer isso para você também. Não me julgo nem um pouco inferior a esses
considerados super apóstolos, os bambambãs do Evangelho. Por quê? Porque o importante é você pregar a palavra de verdade. Não importa se você é famoso, se você tem nome, se você não tem, você está pregando para 2, para 3, para 5, para 500, para 1000, se você está na TV, se você não está. O importante é pregar a palavra de verdade. Então Paulo dizia, e eu digo, não me considero inferior a esses super apóstolos, de jeito nenhum, porque eu sei que eu estou pregando a verdade. Não considero que eles são melhores do que eu, de jeito nenhum, porque eu sei que eu estou pregando a verdade. É o que Paulo falava, eu digo para vocês também. Versículo 6. Também faço das palavras de Paulo as minhas palavras, tá? Eu sei que não sou um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestado isso a vocês em todo tipo de situação. Paulo falando, olha, eu não sou o melhor pregador não. Não sou um cara eloquente para falar. Só tem um negócio. Eu tenho conhecimento da palavra. Eu conheço a palavra. Então tem muitos pregadores que são eloquentes. Você ouve ele pregar, parabéns para aqueles que são. Eu não sou. Mas o que adianta eu ser eloquente, eu falar bonito de Deus, mas não viver aquilo que eu prego? Então não adianta nem eu nem você falarmos bonito de Deus no altar, no rádio, na TV, numa visita, num atendimento, mas nos bastidores sermos totalmente diferentes. Não adianta nada apenas ser eloquente, porque falar que é papagaio fala. O que Deus quer é que nós venhamos a viver esta palavra de verdade. E não apenas falar bonito. Falar bonito é fácil. O negócio é viver o que está escrito aqui. Amém? Será que eu cometi algum pecado? Ou será que eu cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Paulo falando aqui. Eu creio que provavelmente Paulo estava sendo criticado aqui por algum motivo. Entendeu? E ele disse assim, será que eu cometi algum pecado? Porque eu decidi pregar para vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Porque eu decidi pregar para vocês por amor às almas e não por amor ao dinheiro? Será que eu cometi algum pecado por causa disso? Eu pergunto para você que está aqui, pergunto para você que está me assistindo, será que eu cometi algum pecado? Por quê? Porque eu decidi pregar o Evangelho por amor às almas e não por amor ao dinheiro, como muitos? Não. O importante é que o Evangelho seja pregado. Então podem até criticar, mas Paulo deixou bem claro, eu não cometi nenhum pecado por ter escolhido pregar o Evangelho por amor e não por dinheiro. E eu digo mesmo, e você deve dizer o mesmo, e viver o mesmo. Vamos lá, bispo, mas essa pregação tem a ver comigo. Não tivesse nada a ver com você, não estaria na Bíblia. Tá? Não tem a ver com você, tem a ver comigo, tá bom? Amém? Vamos lá, versículo 8. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servir vocês. Paulo falava. Gente, não sei porquê, mas essa história me lembra alguma coisa. Paulo falando, ó, linguagem de hoje fala assim, deixa eu ver aqui na linguagem de hoje, ó, versículo 8. Outras igrejas eu despojei para vos servir, recebendo delas salário, enquanto estava presente convosco e tinha necessidade, e a mim foi pesado. Paulo falando assim, ó,
Eu deixei outras igrejas. E lá eu tinha salário. Mas eu abandonei para estar com vocês, sem ter salário. E eu estou cometendo pecado por causa disso. Você vê que Paulo estava de certa forma revoltado, né? Então, se eu me despojei de alguma outra igreja, onde eu tinha salário, para estar em uma igreja, cuidando das almas, por amor ao Evangelho de Cristo, estou eu cometendo algum pecado, porque abri mão de um lugar que me dá entre aspas, um salário? Sim ou não? Não. Foi a pergunta que Paulo fez. É a pergunta que eu faço. É a pergunta que você deve fazer. Quando eu cheguei entre vocês, passei por alguma necessidade. Paulo falou: não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram para a Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Paro de novo. Paulo falava, né? Quando eu chego com vocês, eu passei por necessidade. Só que eu não fui um peso para ninguém. Porque Deus usou pessoas para me abençoar, para me ajudar quando eu precisei. E tenho trabalhado e vou continuar trabalhando para não ser um peso para ninguém, porque eu não quero ser pesado para ninguém. É o que Paulo falava. Tanto é, minha gente, para quem não sabe, o apóstolo Paulo trabalhava. O apóstolo Paulo, ele fabricava tendas e ao mesmo tempo ele pregava o Evangelho. Creio eu, futuramente ele teve que parar de trabalhar, mas inicialmente, como ele não queria ser pesado para ninguém, ele trabalhava fora da obra também. Não estou criticando pregadores que dependem financeiramente só da obra, porque isso é bíblico também. Quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas Paulo fabricava tendas e pregava o Evangelho. Por quê? Porque ele não queria depender de ninguém. Ele não queria ser pesado para ninguém. Não queira ser pesado para ninguém. Entendeu? Não queira depender de ninguém, a não ser de Deus. E quando você precisar, quando você passar por alguma necessidade, como Paulo passou, e você precisar de algum socorro, Deus vai usar a pessoa certa, na hora certa, para te socorrer. Não tenha dúvida disso. Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me deste orgulho. Quer dizer, podem falar o que quiser, mas o que eu fiz está feito, os resultados estão aí, e ninguém poderá me privar do meu orgulho, dos meus feitos, das minhas realizações. Falem o que quiser, mas contra fatos não há argumentos. As obras estão aí. Esse tem que ser o meu pensamento e o teu pensamento. Se você não presta para muitos, você presta para Deus. E as obras que você fez, os seus resultados, embora os homens não reconheçam de boca, mas lá dentro, aquela pessoa sabe, não, aquele homem, aquela mulher foi um grande realizador. E tem sido até o dia de hoje. Podem não abrir a boca para admitir, mas lá dentro sabem disso. Não tenha dúvida disso. Por isso, não se preocupe com o que estão falando ou com aquilo que vão falar a seu respeito. Amém? Amém, pessoal? 11. Por quê? Porque eu não amo vocês? Deus sabe que eu os amo. Paulo falando, ó que Paulo era um cara extremamente personalidade forte. E ele dizendo, eu amo vocês. Pessoal, a Bíblia diz agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais importante é o amor. Tá? Tem igrejas por aí que já não se
fala mais de amor. Se você fala de amor, você é emocional, você é religioso. E Paulo, um homem extremamente forte, de personalidade forte, constantemente ele falava para o povo: eu os amo, eu amo vocês. Mas ele não somente falava, mas ele demonstrava esse amor. Então, nós temos que não só falar que nós amamos, mas demonstrar esse amor através do quê? De obras. Porque falar que ama é fácil, mas o amor não é demonstrado através de palavras, e sim através de obras. 12. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar-me em ocasião de serem considerados igual a nós nas coisas que se orgulham. Quer dizer, vou continuar fazendo a vontade de Deus, para que aqueles que estão aqui, me espionando, não tenham onde me pegar. Pode ter certeza que o tempo todo tem pessoas te espionando, tentando pegar uma falha, um defeito, para te criticar. Faça a vontade de Deus. É muito bom você poder bater no peito e dizer: eu desafio qualquer um a provar o contrário. Então isso é maravilhoso, e assim tem que ser. E eu desafio qualquer um a provar o contrário. E você deve ter a mesma fé para dizer: eu desafio qualquer um a provar o contrário a respeito da minha fé. Por isso temos que fazer a vontade de Deus e não nos preocupar em agradar a homens. Amém? 13. Pois tal homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolos de Cristo. Muitos desses, não todos, pessoal, não é só o ministério da Vida Nova que é de Deus. Tem muita igreja de Deus por aí, mas cuidado. Jesus falou: vigia, tem muito falso apóstolo por aí. Jesus falou: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas não entrarão no meu reino. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu falei novas línguas, eu curei doentes. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. E Paulo falou: cuidado, porque tem muito falso apóstolo por aí, que está enganando muita gente, se fingindo de apóstolo. 14. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo falando. Paulo diz o seguinte: pessoal, não deve ser surpresa que tem muita gente aí que finge ser de Deus, mas não é. Porque o próprio diabo, ele se transforma até em anjo de luz. Sabia disso, pessoal? Quem sabia disso? Se o diabo quiser aparecer para você em forma de um anjo de luz, ele aparece. Então Paulo fala: não se surpreenda que tenha falsos apóstolos, porque os filhos do diabo também são como o diabo e se transformam até em anjos de luz, se for preciso, para enganar os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus. É por isso que nós temos que estar firmados na palavra. Mas a Bíblia diz o seguinte: o fim deles será o que suas ações merecem, porque Deus tudo vê, e o fim de cada um desses será o que as suas ações merecem. Cada um vai colher exatamente aquilo que plantou, sem dó nem piedade. Versículo
16. Quero ver se eu vou ler tudo aqui, pessoal. Que na verdade eu vou ler tudo. Se eu acabar um pouquinho mais tarde, você vai sair daqui abençoado. Faço questão de repetir: ninguém me considere louco. Gente, eu não sou louco. Paulo também não era. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco, não. Troca a música, né? Música é cachorro, né? Eu não sou cachorro, não. Então, eu não sou louco. Paulo dizia: gente, eu estou repetindo, ninguém me considera um louco. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um louco, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Paulo fala: ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como louco, visto que muitos estão se vangloriando de modo humano, eu também me orgulharei. Paulo falando: tem muita gente, os superapóstolos, né, se vangloriando de modo humano, se vangloriando não das coisas espirituais, mas das coisas humanas. E nós não temos que nos vangloriar de coisas humanas, mas sim de coisas espirituais, porque eu posso me vangloriar de muitas coisas humanas, mas não ter a salvação da minha alma, que é o mais importante. A nossa honra tem que ser aquilo que é espiritual e não aquilo que é humano. Aí Paulo fala: olha, estou falando como louco, agora eu falo como louco. Se eles estão se vangloriando de coisas humanas, eu também tenho que me vangloriar. Se eles têm resultados para apresentar, eu também tenho resultados para apresentar. É o que ele dizia. Aí ele fala: eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportem de boa vontade os loucos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta, ou lhes cai a face. Gente, isso é o que mais tem. Pessoas por aí sendo escravos e suportando pessoas que literalmente as escravizam, pessoas que literalmente as exploram, são sanguessugas do Evangelho, estão apenas sugando o sangue das pessoas, daqueles que trabalham com ele ou com ela, ou dos seus membros. Não permita que ninguém te explore, não permita que ninguém te escravize, porque Cristo nos libertou da escravidão. Não seja escravo de ninguém, a não ser escravo de Cristo. E Paulo ainda fala assim: tem gente que suporta ainda até aquele que lhes fere a face. Porque tem muita gente, muitas pessoas que têm suportado ter a própria face sendo ferida. Não deixa ninguém bater na tua cara, não. Não deixa ninguém explorar a tua face, humilhar a tua face, não. Porque você foi comprado por um preço alto. E o valor que você tem é grande. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então você tem que se valorizar. Nós temos que nos valorizar, porque foi pago um preço alto por cada um de nós. Amém, gente? Tem gente que suporta ser escravizado, tem gente que suporta ser explorado, tem gente que suporta ter a face ferida, porque face ferida não é somente agressão física, também. E tem gente que se deixar ele bate na tua cara, entendeu? Mas pela face ferida, tem coisas que é pior do que tomar um tapa na cara. Tem gente que suporta isso. Mas se Cristo morreu por mim, e Deus derramou o sangue dele por amor a mim,
eu tenho que saber do meu valor. Diga assim comigo: eu tenho valor. Qual que é o teu valor? Diga assim comigo: o sangue do Senhor Jesus. Diga: eu fui comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Então saiba do teu valor. Você vale muito. Você vale muito. Certo? Versículo 21. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso, naquilo que todos os outros se atrevem a gloriar-se. Falo como insensato e também me atrevo. Quer dizer, Paulo falando: olha, quando nós permitimos a exploração, a escravidão, quando nós permitimos ter a face ferida, eu confesso para vocês, nós somos fracos demais para isso, mas isso é coisa do passado, e isso eu não vou permitir mais na minha vida. É o que Paulo falava, e é o que você tem que falar, e é assim que você tem que pensar. Eu tenho vergonha de dizer, você deve pensar, que um dia eu permiti que o diabo, ou que alguém me escravizasse, ou me explorasse, ou me humilhasse, ou ferisse a minha face. Eu tenho vergonha de dizer que eu fui um fraco, mas hoje eu não admito mais isso na minha vida. Por quê? Porque eu tenho valor, porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Porque você tem valor, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Amém, gente? Vamos lá. 22. Paulo fala: são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Paulo falava, quer dizer, eles não são melhores do que eu, não. Se eles são servos de Cristo, eu sou ainda mais. Estou fora de mim dizer isso, mas estou dizendo. Paulo falava, né? Trabalhei muito mais. Aí Paulo começa a falar: por que passou, gente? Aí eu quero que os senhores prestem atenção, por favor, porque tem muita gente que desiste de Jesus por qualquer motivo. E olha como Paulo era forte. E Deus quer que nós tenhamos essa força para nunca desistirmos da nossa fé em Jesus Cristo, para que os sofrimentos não nos façam desistir de Deus. Como eu preguei hoje pela manhã, o apóstolo Paulo ele disse o seguinte: irmãos, convenhamos que nós temos que passar por muita tribulação para entrar no reino do céu, porque mostrar que eu amo a Deus quando está tudo muito fácil, quando eu estou nadando em bênção, é muito simples, é muito fácil. Mas eu provo que eu amo a Deus é na hora da dor, é na hora da dificuldade. Aí Paulo fala assim, ó: eles trabalham muito, eu também. E quer saber? Eu trabalhei muito mais que eles. Fui encarcerado mais vezes, quer dizer, eu fui preso. Paulo foi preso, gente. Depois que Paulo aceitou o Senhor Jesus, a vida dele foi mais dentro da prisão do que fora de uma prisão por amor a Deus, na cadeia. As cartas de Paulo para os irmãos, ele escrevia da cadeia. E ele era preso por quê? Porque ele matava, porque ele roubava. Ele era preso por causa do amor a quem? A Deus. Mas isso não fez com que ele perdesse a fé. E talvez você tenha perdido a fé por qualquer motivo, por qualquer razão. Paulo disse: eu fui preso um monte de vezes, eu trabalhei pra caramba. Aí ele começa a contar do sofrimento que ele teve por amor a Jesus Cristo. Ó, não estou aqui defendendo o sofrimento, ok? Amém? Estou aqui ensinando para você o seguinte, que eu disse hoje pela manhã: irmão,
provação, da luta, que nós mostramos o nosso amor a Deus. A vitória virá, mas a vitória só vem para aqueles que lutam. Eu não sou a favor de ser um cristão derrotado, miserável, doente, pobre, que vive no fundo do poço, não. Mas eu sou a favor de ser um cristão vitorioso e vencedor, mas que passa pela luta, que passa pela prova, que passa pela dificuldade e tem a capacidade de continuar amando a Deus. Paulo disse aqui, eu fui preso mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Quer dizer, várias vezes eu fui chicoteado, gente. Tomei açoitada várias vezes. Várias vezes eu fui açoitado. Fui exposto à morte um montão de vezes. Tudo isso por amor a Cristo. Mas ele não negou o nome de Cristo. E quantas pessoas hoje, por qualquer coisa, por qualquer motivo, querem abandonar Deus, querem abandonar a fé, por causa de qualquer probleminha, ele quer abandonar Jesus. E nós temos que ser como Paulo. Se estiver na prisão, nós vamos louvar. Se estivermos enfrentando um problema, nós vamos louvar, porque temos a certeza de que o nosso Deus nos dará sempre a vitória, e que depois da leve e momentânea tribulação, depois da luta, virá uma grande vitória. É como diz aquela canção do irmão Lázaro: vou passando pela prova dando glória a Deus, louvando, porque eu sei que o meu Deus não falhará jamais. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Sabe como funcionava isso, gente? Fui pesquisar. Tem os estudiosos que creem. Olha que coisa forte isso aqui, Havia algo chamado quarentena de açoites. Só um minuto, por gentileza. Desculpa, obrigado. Tinha algo chamado quarentena de açoites. O sujeito cometia um delito, ele tinha que tomar 40 chibatadas, aquelas nervosas, caprichar, 40. Mas o negócio era tão violento que os estudiosos creem, alguns estudiosos creem, que pesquisaram a respeito do assunto, que uma pessoa normal, se conseguisse tomar as 40, ou se conseguisse tomar metade das 40 e sobrevivesse, ficava com problemas mentais, ficava com sequelas físicas e muitos chegavam a morrer. Paulo falou assim, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. Sabe por que 39? Não era 40? Mas sabe por que ele recebeu 5 vezes 39 açoites? Coisa que o homem. Por isso que eu digo, presta atenção nisso. Por isso que eu digo que se você quer servir a Deus, você tem que ser forte. Você tem que ser raçudo. Um homem normal não aguentava 20, 30 açoites como esse, sem ficar louco, sem ficar com sequela, se não morresse. Então a pena era, dependendo dele, 40 açoites. Ok? 40 açoites. Porque Paulo estava pregando sobre Cristo. Por que ele recebeu aqui 5 vezes? Recebeu dos judeus 39
39 açoites? Porque o povo pegava para bater nele, e aí dava 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39. Aí pararam, perdemos as contas. Vamos começar de novo. Vi aquele verdade, né? Fingi que perdiam as contas. Cresce os estudiosos. Aí começava de novo. 1, 2, 3, 4, 38, 39. Dá para chegar na última. Perdemos as contas. De novo. 5 vezes ele passou por isso. Então, se ele sofreu aqui 5 vezes, recebendo os judeus 39 açoites, significa que ele sofreu quantas açoites? 195 açoites. 20 açoites era o suficiente para matar um ser humano. Se não matasse, o cara ficava com um problema mental, mijava na roupa, cagava na roupa. Desculpa da expressão, que a dor era muito grande. Ele aguentou 195 açoites, saiu de lá e voltou a pregar sobre Jesus Cristo. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem está em casa? Dentro do que falamos aqui um pouquinho sobre o medo de Paulo, tinha alguém aqui com problema? Tem alguém que sofrendo? Você que está em casa, está sofrendo? Paulo passou por tudo isso. Comparado com o que ele passou, isso, eu tenho que passar por isso, não. Mas Paulo venceu. Não importa o que eu estou passando, o importante é que eu vou vencer. Se eu não negar a minha fé em Jesus Cristo, e a minha vitória, a nossa vitória, será muito maior do que a nossa dor, do que o nosso problema. Vamos continuar. 3 vezes foi golpeado com varas. Não, 3 vezes pegaram Paulo de vara. Vai falar, Jesus, toma. Pá! Era chicote, não. Era vara. 3 vezes pegaram ele de vara. Vara no lombo, ó. Aí foi contando. Uma vez fui apedrejado. Quem estava aqui hoje de manhã vai lembrar que eu preguei sobre o apedrejamento de Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi apedrejado porque ele curou um paralítico. Ele foi apedrejado. Quem já tomou uma pedrada aqui? Ergue a mão para mim, por favor. Nem que você tenha tomado quando era criança. Levanta a mão, por favor. Se eu perguntar quem já deu uma pedrada, todo mundo levanta, né? Eu nunca tomou uma pedrada? Dói pra caramba. A Bíblia diz que a multidão pegou o Paulo e ó, pá! 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 Pedrada. Tem Paulo, ó, caiu. Todo ensanguentado, machucado. Pensaram que ele havia morrido. A Bíblia diz que arrastaram ele para fora da cidade. Pensando, já era, virou presunto. Isso aí nunca mais abre o Bíblia para falar desse tal de Jesus. Preguei sobre isso hoje de manhã. Os discípulos rodearam Paulo. Paulo acordou. Todo mundo pensou que ele estava morto, porque ele estava desacordado, ficou inconsciente. Deve ter tomado muita pedrada na cabeça, com certeza ferido, sangue, talvez parte do corpo quebrada. A Bíblia diz que ele levantou. Pela personalidade, talvez algum discípulo tentou ajudar, algum apóstolo tentou ajudar ele. Não precisa ajudar, não, tudo bem. Foi nada. Não só essas pedrinhas que vão acabar com o meu ministério, não. Sabe o que ele fez? Adivinha? Ele foi pregar onde? Aonde? Acertar. Ele foi pregar. Quem falou isso acertou. Ele foi pregar aonde? No mesmo lugar. Vocês me apedrejaram?
talvez todo ensanguentado, e a Bíblia diz que no outro dia ele viajou para outra cidade. Uma pessoa qualquer normal falaria o quê? Eu? Nunca mais abra a boca para falar do Senhor Jesus. Ele voltou para a mesma cidade. Ou outros falariam, vou fazer repouso, ficar em casa uma semana, um mês. No outro dia ele viajou para Derbe, a outra cidade, e a Bíblia diz que ali ele foi lá encorajar os irmãos, porque no mínimo o povo viu o que fizeram com ele e pensaram assim: bom, se fizeram isso com Paulo, não entendi. Exatamente, ele voltou para aquela mesma cidade, bem lembrado, obrigado. Fez discípulos depois de ter sido apedrejado. No outro dia ele viajou para Derbe, não quis fazer repouso. O menino estava machucado, estava ferido, talvez olho roxo, cabeça rasgada, não sei. E a Bíblia diz que ele viajou para encorajar os irmãos de outra cidade. Sabe por quê? Porque no mínimo estava todo mundo pensando assim: pô, se fizer, caramba, se fizer isso com Paulo, imagina o que não vão fazer com a gente. Paulo foi lá, encorajou os irmãos, falou: olha, saibam vocês que é necessário que vocês sofram por amor a Cristo, se quiserem entrar no reino dos céus. No outro dia ele foi encorajar os irmãos, nem repouso ele foi, ele fez, foi apedrejado até a morte, 3 vezes sofreu naufrágio. Que currículo, hein, gente? 3 vezes ele naufragou, porque estava viajando de barco por amor a Cristo, muitas vezes sendo transportado de uma prisão para outra. 3 vezes sofreu naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Sabe o que é passar uma noite e um dia exposto à fúria do mar? Vento, navio querendo afundar, escuridão, mar furioso. Uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Eita! Esse perigo é nervoso, hein? Os falsos irmãos, se brincar, é melhor naufragar. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome por causa do Evangelho e sede por causa do Evangelho, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Significa que muitas vezes ele ia para lugares que era frio, ele chegou a passar frio por causa do Evangelho. Nudez quer dizer, talvez Paulo, num momento difícil da vida dele, talvez tinha uma muda de roupa só, não sei, mas tudo isso ele passou por amor ao Evangelho. Além disso, enfrenta diariamente uma pressão interna, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. Aí você vai falar mesmo que ele era Paulo, né? O cara realmente era. Aí ele fala assim: ó, quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Quer dizer, eu sou igual a vocês, ser humano, passei por tudo isso e aguentei porque eu amo a Deus. Uma pessoa que passa por tudo isso e aguenta só tem uma explicação: ele ama a Deus. Deus quer que você o ame, para que aconteça o que acontecer. Deus quer que nós venhamos amar de todo o nosso coração, para que aconteça o que acontecer, nós não venhamos negar o nome dele. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Sabe por quê? Se eu devo orgulhar,
cesto. Imagina a situação: o homem está dentro do cesto, alguém amarrar a corda e alguém encaixando ele. Perigo de ele cair dali e morrer. Vai devagar aí, gente. O cesto estava balançado, ele carga aí, pô. Carga, criatura, vai devagar. Tratado como uma bandida, por amor a Cristo. Só que aí não vai dar para ler tudo. Aí você vai dizer isso, quanta desgraça. Nunca ouvi tanto desgraceiro na minha vida. Só que ele finalizou dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nada disso que fez perder a minha fé no meu Deus. E outra coisa, senhores, eu quero lembrar vocês que Paulo não é um cara qualquer. Que quando Paulo foi chamado por Jesus Cristo, ele foi criado aos pés de um homem muito sábio chamado Gamaliel. Paulo era um homem respeitado, era um homem de uma condição financeira extremamente próspera, era um homem que falava várias línguas, era um homem que tinha um patamar de vida espetacular, era respeitado, que matava os cristãos, cidadão romano. Mas ele disse: tudo isso eu considerei esterco por amor a Cristo. Aquilo que lá atrás, para mim e para você, era orgulho, considere esterco, merda, bosta, por amor a Cristo. Porque nada vale mais do que você andar na verdade de Deus. Está me compreendendo? Amém, minha gente? Não se escandalize de eu falar isso, não, porque eu creio que se Paulo estivesse pregando no dia de hoje, ele falava merda, bosta também do mesmo jeito. Você fala na tua casa, com certeza que a maioria fala. Não se escandaliza, não. Né? Entendeu? Paulo falou tudo aquilo que era lucro para mim, ó, se tornou esterco, se tornou fezes aquilo ali para mim. Porque o mais importante para mim é agradar a Deus. Esse homem sofreu, quem é de Deus sofre. Só que nós vencemos, uma vez que permanecermos fiel ao nosso Deus. Permaneça fiel ao teu Deus, que você vai vencer. Permaneça fiel ao teu Deus, que todas as lutas que você tem enfrentado hoje se transformarão em vitória, se transformarão em bênção. Deus vai te exaltar como ele exaltou Paulo, porque Paulo se tornou um homem grande, um homem forte, um homem poderoso, um homem que é um exemplo de fé para mim, um homem que é um exemplo de fé para você, um homem que é um exemplo de força. Nada pode te parar, nada pode te calar, nada pode te fazer negar Jesus, nada pode fazer compactuar com o diabo, nada pode te fazer compactuar com o pecado. O mais importante é a salvação da nossa alma. Isso é o que manda, gente. Cristo, eu quero a minha vitória. Eu também quero a minha. Deus vai nos dar. A Bíblia diz: só mais um pouquinho, só mais um pouquinho de tempo, e a vitória virá. Persevere em Deus para a vitória virá. E você vai poder olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a minha fé, e nós vamos comemorar as nossas vitórias, não lá no céu só. No céu, vamos comemorar a vitória mais importante, que é a salvação da nossa alma. Mas Davi disse: pereceria eu sem dúvida, se não queresse, que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Nós vamos ver, nós veremos o bem do Senhor lá no céu, mas também veremos o bem do Senhor aqui nessa terra. Passa pela prova, passa pela luta, passa pela dificuldade, nós vamos vencer. Mas ame a Deus, com bênção ou sem bênção.
Romanos 8,37. Sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Você não é um vencedor, você é mais do que vencedor. Não importa o que você está passando. Paulo passou por lutas, mas ele venceu a todas elas. Nós podemos estar passando por lutas, mas nós venceremos a todas elas, uma vez que amarmos a Deus de todo o nosso coração. A nossa vitória será muito maior do que o nosso problema, e nós vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena, ainda bem que eu não desisti, em nome de Jesus. Siga Paulo como exemplo. Eu finalizo novamente com a mesma pergunta. Depois de tudo que o apóstolo Paulo passou e não negou a fé, só uma perguntinha: alguém aqui tem algum problema? Você está enfrentando algum momento difícil? Você está em casa, está enfrentando algum momento difícil? Aí eu estou, bispo, certeza? Depois que você viu tudo que Paulo passou, certeza? Você vai olhar para esse bispo que eu estou passando é fichinha. Então não negue a Deus, não negue a fé. Continue amando a Deus, e você vai ver que a tua vitória será não só uma vitória, mas uma avalanche de vitórias virá, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Amém. Seja feito conforme a fé que os senhores têm, em nome de Jesus.